Meu filho, minha filha, sou eu quem fala com você agora. Não é por acaso que você chegou até aqui. Antes mesmo de você apertar o play, eu já conhecia o peso que você carrega no peito e a pergunta silenciosa que insiste em voltar quando o dia termina e o barulho do mundo se cala. Eu vejo quando você tenta ser forte, mesmo cansado. Vejo quando você sorri por fora, mas por dentro sente um vazio que não sabe explicar. Há momentos em que você até se pergunta se ainda me escuta, ou se foi você quem se perdeu no meio de tantas vozes falando em meu nome. Sou eu, o Deus que cria, sustenta, acolhe e permanece. Sou aquele que não se ausenta quando você falha, nem se afasta quando você duvida. Sou presença constante, mesmo quando você sente silêncio. E hoje, eu te pedi alguns minutos de atenção, porque essa conversa é necessária. Continue comigo. Não se desconecte agora. O que vou te dizer pode tocar exatamente o ponto que você vem tentando esconder até de si mesmo. Ouça com calma. Deixe o coração desacelerar enquanto eu falo diretamente com você. Eu sou o Deus que vê o que ninguém vê. Conheço suas intenções antes das suas palavras. Sei das suas tentativas sinceras de acertar, mesmo tropeçando. Sei também do cansaço que nasce quando você busca a mim, mas se sente deslocado, confuso ou até ferido em alguns lugares. Talvez você tenha entrado em espaços esperando cura e saiu com culpa. Talvez tenha buscado direção e recebeu pressão. Talvez tenha ouvido sobre amor, mas sentiu medo. E isso te fez pensar se o problema era você, se faltava fé, se faltava algo em seu coração. Meu filho, minha filha, nunca foi falta de valor. Nunca foi falta de chamado. Eu não te escolhi porque você é perfeito. Eu te escolhi porque você é verdadeiro, mesmo quebrado, porque você sente profundo. Porque você não se contenta com respostas vazias. Sou eu, o teu pai, o teu abrigo, a tua fonte. Sou paciente quando você se confunde e firme quando você precisa de direção. Meu reino não é construído sobre aparência, mas sobre verdade. Não sobre barulho, mas sobre transformação silenciosa. Não saia deste vídeo. Esta conversa pode mudar o que você sente agora. Não porque eu vou te dar respostas rápidas, mas porque vou te oferecer cuidado. E cuidado verdadeiro exige presença, não pressa. Eu sou aquele que caminhou com os cansados, sentou com os rejeitados e acolheu os que não se encaixavam nos padrões religiosos do seu tempo. Eu nunca te pedi para caber. Eu te chamei para florescer. Talvez você tenha tentado se moldar para ser aceito. Talvez tenha silenciado perguntas legítimas para não parecer fraco. Talvez tenha sentido que precisava performar fé, quando tudo o que eu queria era verdade. Eu sou Deus de misericórdia, de justiça, de verdade e de amor. Sou firme sem ser cruel. Sou santo sem ser distante. Sou grande, mas me aproximo. Sou eterno, mas te encontro exatamente onde você está agora. Ouça isso com atenção. Eu não te perdi. Eu não me confundi sobre você. Eu sei quem você é, mesmo quando você não sabe mais. E é por isso que estou falando agora, de forma tão direta, tão íntima. Você não chegou até aqui por curiosidade. Chegou porque o seu espírito reconhece quando é chamado. Há algo em você que não aceita superficialidade, algo que anseia por profundidade, por sentido, por verdade viva. Permaneça comigo. Respire. Sinta. Essa é apenas a abertura da conversa que eu precisava ter com você. Há coisas que você precisa ouvir antes de tentar entender qualquer caminho espiritual. Eu estou aqui. Sempre estive. E vou continuar enquanto você me permitir falar ao seu coração, sem ruído, sem medo, sem máscaras. Você não está errado por se sentir cansado. Há um cansaço que não vem do corpo, mas da alma.
um peso invisível que se acumula quando você tenta permanecer firme, mesmo sem entender exatamente onde se apoiar. Eu vejo esse cansaço quando você acorda já preocupado e termina o dia com a sensação de que faltou algo. Eu conheço o medo que você não verbaliza. Medo de estar longe de mim, medo de não estar no lugar certo, medo de decepcionar, de errar novamente, de não corresponder às expectativas que colocaram sobre você em meu nome. Esse medo não te define, mas te acompanha, e eu não ignoro isso. Há confusão dentro de você e ela não é pecado. Confusão nasce quando o coração é sensível demais para aceitar respostas prontas. Você escuta muitas vozes, muitas regras, muitas promessas, e no fundo sente dificuldade em reconhecer qual delas realmente carrega minha presença. Talvez você tenha entrado em ambientes espirituais esperando descanso e saiu mais pesado, esperando acolhimento e saiu se sentindo inadequado, esperando luz e saiu com mais perguntas. Isso gera uma dor silenciosa, porque você pensa que não deveria sentir isso. Eu preciso que você entenda algo com clareza. Eu não te julgo por isso. Nunca julguei. A sua dor não me ofende. O seu cansaço não me afasta. O seu questionamento não me decepciona. Pelo contrário, ele revela que você não se contenta com superficialidade. Há uma solidão específica que nasce quando você está cercado de pessoas, mas não se sente visto. Quando participa, mas não pertence. Quando escuta discursos sobre fé, mas não sente transformação real dentro de si. Essa solidão espiritual machuca profundamente. Você pode até ter pensado que o problema era sua fé fraca, sua disciplina falha ou seu coração dividido. Mas muitas vezes o que dói não é falta de fé, é excesso de ruído. É estar em lugares que falam muito sobre mim, mas escutam pouco o coração humano. É aqui que eu começo a te conduzir a uma reflexão mais profunda. Ouça com atenção. Nem todo lugar que se chama igreja alimenta o espírito. Nem todo ambiente religioso promove cura. Nem toda multidão indica minha presença. Quando eu digo que os escolhidos não frequentam qualquer igreja, eu não estou te afastando de comunidades. Estou te ensinando discernimento. Estou te protegendo de ambientes que te cobram aparência, mas não cuidam da tua essência. Você sente isso porque foi chamado para algo mais profundo. Há pessoas que se alimentam de regras, outras de espetáculo, outras de pertencimento social. Mas você sente sede de verdade, e essa sede, muitas vezes, incomoda. É normal você se sentir deslocado quando sua alma busca silêncio e encontra barulho, quando busca profundidade e encontra pressa, quando busca cuidado e encontra cobrança. Isso não te torna fraco, te torna consciente. Eu sei que você já se perguntou se estava sendo exigente demais, sensível demais ou até ingrato. Mas eu te digo com amor, essa inquietação é sinal de chamado, não de rebeldia. Você não foi feito para se adaptar a qualquer ambiente espiritual. Você foi criado para crescer, amadurecer, florescer, e nem todo solo permite isso. Alguns sufocam, outros endurecem, outros confundem. Há emoções que você tenta ignorar, mas que continuam retornando: frustração, tristeza, desânimo, uma vontade de se afastar de tudo para não se ferir de novo. Eu vejo cada uma delas e não te abandono nelas. Você não precisa se forçar a sentir o que não sente. Não precisa fingir entusiasmo. Não precisa competir espiritualidade. Eu não habito em performance, eu habito em verdade. Essa reflexão que começa agora é importante para você. Continue comigo. Não apresse esse entendimento. O que eu estou revelando não é para te separar, mas para te alinhar.
Há um chamado silencioso dentro de você, pedindo coerência entre fé e vida, entre palavra e prática, entre discurso e cuidado. Esse chamado não vem do medo, vem do amor. Você está aprendendo, mesmo sem perceber, que ser escolhido não significa se encaixar em tudo. Significa aprender a ouvir minha voz no meio do ruído e respeitar quando o seu espírito pede outro caminho. Eu estou com você nesse processo. Não como um juiz, mas como um pai que ensina com paciência. Você não está atrasado, não está perdido, está despertando. Permaneça atento. Essa compreensão é apenas o início de algo mais profundo que eu quero construir dentro de você. Você já percebeu como seu coração reage antes mesmo da sua mente entender? Há lugares onde você entra e algo dentro de você se fecha, mesmo que tudo pareça correto por fora. Há outros onde quase nada é dito, mas você sente paz. Isso não é acaso. É sensibilidade espiritual sendo despertada. Quantas vezes você se perguntou se estava exigindo demais da fé? Se não deveria simplesmente aceitar, calar e seguir? Mas algo dentro de você resistia, não por orgulho, mas por coerência. Você sente quando minha presença não está sendo refletida em amor, cuidado e verdade. Lembre-se do semeador, nem toda a terra produz fruto. Algumas sufocam a semente com espinhos invisíveis. Outras endurecem com regras. Outras não permitem raiz. Eu nunca te culpei por não florescer em solo errado. Você não precisa correr atrás de tudo que brilha espiritualmente. Nem tudo que emociona transforma. Nem tudo que cresce rápido sustenta a vida. O que vem de mim amadurece em silêncio, cria raiz profunda e gera fruto com o tempo. Talvez você tenha ficado confuso ao ver pessoas falando em meu nome, mas agindo com dureza. Isso gera conflito interno, porque seu espírito reconhece que algo não se alinha. Essa percepção não te afasta de mim, te aproxima. Eu prometi cuidado, não explicações completas. Há coisas que você ainda não entenderá agora, mas pode descansar sabendo que eu conduzo seus passos, mesmo quando você não vê o caminho inteiro. Você lembra de Elias? Eu não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Eu estava na voz suave. Muitos ainda me procuram no barulho, mas você aprende a me reconhecer na calma que permanece depois. Você sente isso quando está sozinho, quando ora sem palavras, quando apenas respira e entrega. Esses momentos também são igreja, porque ali há a verdade, a presença, a comunhão. Não pense que você está sozinho nessa jornada. Muitos escolhidos passaram por períodos de desencontro até aprenderem a discernir. Davi foi pastor antes de rei. Moisés foi deserto antes de libertador. O processo nunca foi instantâneo. Eu sei que você gostaria de clareza absoluta, mas o que eu te ofereço agora é companhia. Caminhar comigo é aprender a confiar mesmo sem mapa. É reconhecer minha voz pelo tom, não pelo volume. Pergunte a si mesmo, com honestidade: esse ambiente me aproxima do amor? Me torna mais humano? Me ensina a perdoar, a servir, a crescer? Ou me deixa tenso, culpado e vazio? A resposta já vive em você. Você não precisa abandonar tudo. Precisa aprender a discernir. O escolhido não se alimenta de qualquer fonte porque sabe que aquilo que entra molda o que sai. Continue comigo. Essa parte é importante para você. Não tenha medo de ouvir essas perguntas internas. Elas não são acusações, são convites. Quando eu dizia à samaritana que não era naquele monte nem em Jerusalém, eu falava de algo mais profundo, falava de espírito e verdade. Falava de uma fé que não depende apenas do lugar, mas do alinhamento interior. Você sente quando algo te força a ser alguém que você não é. Quando te exige aparência, mas não te ajuda a transformar o caráter. Eu nunca te chamei para atuar. Te chamei para viver. Se Deus está falando com você agora,
Escreva nos comentários uma palavra que represente o que você sente, não para me provar nada, mas para reconhecer o que já está sendo revelado dentro de você. Eu estou cuidando de você mesmo quando você não entende. Cada desconforto, cada dúvida, cada silêncio faz parte de um refinamento. O ouro não reclama do fogo quando entende o propósito. Não se apresse em rotular sua caminhada. Há tempos de aprender, tempos de silenciar, tempos de servir, tempos de descansar. Todos são sagrados quando vividos comigo. Você não está atrasado, está sendo preparado. E preparação nem sempre parece espiritual aos olhos humanos, mas é profundamente necessária ao espírito. Permaneça atento. Eu continuo falando, e ainda há muito que seu coração está pronto para receber. Quando eu digo que os escolhidos não frequentam qualquer igreja, eu não estou criando divisão. Estou criando consciência. Estou te ensinando a diferenciar o que alimenta do que apenas ocupa espaço. Você foi chamado para crescer, não apenas para estar presente. Muitos confundem intensidade emocional com presença espiritual. Confundem quantidade de palavras com profundidade de verdade. Confundem autoridade humana com direção divina. E você sente esse conflito por dentro, mesmo quando não sabe nomeá-lo. Um erro comum é achar que estar onde todos estão garante segurança espiritual. Mas a multidão nunca foi critério da minha vontade. O caminho estreito sempre exigiu discernimento, não popularidade. Outro erro é a pressa. A pressa de pertencer, de se firmar, de resolver a fé rapidamente. A pressa gera escolhas rasas. E eu nunca te apresso, porque sei que aquilo que nasce rápido demais, quebra fácil demais. Há também o medo de decepcionar pessoas. Você permanece em lugares que te ferem por receio de parecer ingrato ou fraco. Mas eu nunca te pedi para se ferir para provar fidelidade. Amor não exige autoabandono. Alguns se deixam conduzir pela ganância espiritual. Promessas de prosperidade sem transformação. De recompensa sem responsabilidade. De bênção sem caráter. Isso seduz, mas não sustenta. Talvez você já tenha tentado silenciar sua intuição para se encaixar. Tentou racionalizar desconfortos. Tentou se convencer de que era normal se sentir pequeno, pressionado ou confuso. Mas sua alma não se cala porque foi criada para a verdade. E mesmo quando você erra na escolha, eu não retiro meu amor. Eu continuo cuidando, ajustando, ensinando. O erro não anula o chamado. Ele apenas revela o que ainda precisa ser curado. Há ambientes que fortalecem o ego e enfraquecem o espírito. Outros que disciplinam o comportamento, mas ignoram o coração. Outros que falam de santidade, mas esquecem da misericórdia. Você sente quando algo não se alinha. O escolhido aprende que fé não é anestesia, é consciência. É olhar para dentro sem medo e permitir que eu transforme o que ainda está desalinhado. Não confunda a exigência humana com santidade divina. Eu nunca te oprimo, eu conduzo, nunca te humilho, eu levanto, nunca te confundo, eu esclareço no tempo certo. Você não precisa rejeitar tudo, precisa aprender a filtrar. Assim como o corpo adoece quando se alimenta mal, o espírito se enfraquece quando se expõe constantemente ao que não edifica. Eu te amo enquanto ensino. Eu te acolho enquanto corrijo. Meu cuidado não depende da sua maturidade atual, mas do propósito que eu vejo em você. Se em algum momento você se sentiu culpado por não sentir o que todos sentem, saiba que sensibilidade espiritual não é defeito, é ferramenta. É dom que precisa ser cuidado. Continue comigo. Não se desconecte agora. Essa compreensão liberta você de pesos que nunca foram seus e te devolve a responsabilidade que realmente importa. Cuidar do seu interior. O que eu construo em você
é mais importante do que onde você está fisicamente. Porque quando o interior se alinha, o exterior encontra o lugar certo. Confie, mesmo os seus desconfortos foram permitidos para te proteger. E tudo o que eu permito tem propósito, mesmo quando dói. Agora que começamos a compreender que ser escolhido não significa estar em qualquer lugar, convido você a dar um passo mais profundo comigo. Quero que você visualize algo comigo, em um lugar seguro. Respire profundamente e imagine-se em um campo vasto, tranquilo, onde só existe você e eu. Nada mais. Apenas silêncio e paz. Imagine que você está sozinho, mas não sente solidão. Você está imerso na minha presença, onde o peso da vida não pode te alcançar. Sinta a brisa suave que acaricia seu rosto, a luz morna que envolve seu corpo. Isso é segurança. Isso é a verdadeira igreja, onde o Espírito habita. Agora, visualize um caminho à sua frente. À sua direita, há um grupo de pessoas seguindo em uma direção acelerada. Algumas correm, outras falam em vozes altas. O ambiente é ruidoso e cheio de movimento, mas há uma sensação de vazio, de algo faltando. Eles parecem estar ocupados, mas não realizados. E você os observa, mas não sente desejo de acompanhá-los. Você percebe que é diferente e está tudo bem. À sua frente está um caminho estreito, mas calmo, silencioso, iluminado por uma luz suave. Não é largo, mas é seguro. Não há pressa, mas há uma direção clara. Você sente um chamado para seguir esse caminho. Ele é silencioso, mas repleto de significado. Você sente que é por ali que a transformação começa. Cada passo que você dá nesse caminho traz um peso a menos. Você está se alinhando com algo maior do que a pressa e o barulho ao redor. Eu estou com você nesse caminho. Eu nunca disse que o caminho seria fácil, mas sempre garanti que não seria solitário. A paz que você sente agora, mesmo que ainda haja algumas perguntas, é um sinal de que você está ouvindo corretamente. Você está escolhendo a verdade, e eu estou te acompanhando a cada passo. Não se preocupe com o que está atrás de você. O que importa é o que está à frente. O que importa é seguir a direção da luz que nunca falha. Você vai se surpreender com o quanto o caminho se torna claro à medida que avança. O importante não é a rapidez, mas a direção. E eu garanto que, quando você confiar no meu guia, o caminho se abrirá diante de você sem pressa, mas com a certeza de que cada passo é um passo de libertação. À medida que você segue, imagine que tudo o que pesa sobre o seu coração vai se soltando, um a um. Suas dúvidas, seus medos, sua ansiedade, tudo começa a ser substituído pela sensação de acolhimento e paz. Não é um movimento externo, mas uma transformação interna. Você pode até não ver, mas sente, e essa sensação é mais real do que você imagina. Eu quero que você, neste momento, se permita descansar no meu abraço. Não há pressa, não há cobrança, não há erro. Eu vejo o que há em você, e o que vejo é luz, mesmo quando você não a reconhece. Quando você me permite ser seu guia, você começa a caminhar com mais confiança, mais paz, e então a jornada se torna menos sobre onde você está e mais sobre quem você está se tornando. Você está se permitindo, agora, fazer uma travessia interior, e ao fazer isso, seu coração se torna mais leve. Você vai começar a perceber que o que mais importa não é onde você está fisicamente, mas onde você está espiritualmente. Cada passo dado na direção da verdade vai te aproximar mais de quem você verdadeiramente é em mim. Você está caminhando para a plenitude, não por esforço, mas por alinhamento. E não, você não está fazendo isso sozinho. Eu estou com você. Agora,
mais do que nunca. Cada vez que você se afastar do ruído e se voltar para mim, eu vou continuar a te guiar. E em cada silêncio, em cada descanso, em cada momento de dúvidas, você vai saber que eu estou perto. Agora, imagine-se chegando ao final desse caminho. Não há destino físico. O que você encontra é uma sensação profunda de pertencimento, de aceitação. Você finalmente sente que está no lugar onde deveria estar. Isso é o que significa estar em minha igreja. Estar em harmonia com o que eu criei para você, sem pressa, sem cobranças, apenas alinhamento e paz. Você percebe agora que o caminho não foi feito de pressa ou de cobrança. Ele foi feito de confiança, de entrega e de descanso. E o que eu te ofereço agora é exatamente isso: confiança, descanso e direção. Permaneça nesse estado, meu filho, minha filha. Esse caminho, essa travessia, é apenas o começo de uma jornada de fé que é construída de dentro para fora. Não tem mais volta, não tem mais pressa. Apenas a certeza de que eu estou com você em cada passo, em cada silêncio. Agora, eu te convido a olhar para você por inteiro. Não apenas para o que você mostra ao mundo, mas para o que sente quando ninguém está vendo. O cuidado que eu proponho não é fragmentado. Eu cuido do seu corpo cansado, da sua mente inquieta, das suas emoções feridas e do seu espírito em aprendizado. Há um esgotamento que nasce quando você tenta viver desconectado de si mesmo. Quando ignora sinais do corpo, quando silencia emoções, quando empurra dores para depois. Eu não te criei para sobreviver. Eu te criei para viver com consciência. Você começa a amadurecer espiritualmente quando entende que cuidar de si não é egoísmo, é responsabilidade. É reconhecer que o templo onde eu habito precisa de atenção diária, com gestos simples, mas constantes. O cuidado começa quando você observa seus pensamentos. Nem tudo o que passa pela sua mente vem de mim. Alguns pensamentos adoecem, outros curam. Aprender a escolher quais permanecem é parte do seu crescimento espiritual. Suas emoções também pedem escuta. Tristeza não é fraqueza. Raiva não te torna mal. Medo não te afasta de mim. Tudo isso são sinais de algo que precisa ser compreendido, acolhido e transformado com paciência. Há ajustes internos que não acontecem de fora para dentro. Eles acontecem quando você assume a responsabilidade pelo que sente, pensa e escolhe. Esse é um processo silencioso, diário, profundo. É assim que o espírito evolui. Você não muda de um dia para o outro. Você se transforma aos poucos, quando escolhe responder diferente, perdoar mais cedo, julgar menos, observar mais. Cada pequena escolha consciente refina seu interior. Eu não te peço perfeição, te peço sinceridade. Quando você reconhece suas sombras sem fugir delas, eu entro com luz. Quando você aceita aprender, eu ensino. Quando você se permite mudar, eu sustento. O cuidado do corpo também faz parte da sua espiritualidade. Descansar quando pode, respeitar limites, respirar com atenção, desacelerar. O corpo guarda emoções não expressas. Quando você cuida dele, o espírito agradece. Você percebe que há hábitos que te aproximam da paz e outros que te afastam. Discernir isso é parte do caminho. Não por culpa, mas por consciência. Você começa a escolher o que te constrói. Se essa conversa tocou você, escreva "Eu ouvi" nos comentários. Esse gesto simples é um reconhecimento interno de que algo já começou a se mover dentro de você. Eu te convido a responder ao meu chamado com atitudes pequenas, mas verdadeiras. Uma oração silenciosa, um momento de reflexão, um pedido de perdão,
um limite saudável. Tudo isso também é fé vivida. Você não está sendo cobrado, está sendo convidado. Convidado a alinhar sua vida interior com o propósito que existe para você. E isso acontece passo a passo, com gentileza. Quando você cuida da sua mente, você clareia decisões. Quando cuida das emoções, você suaviza relações. Quando cuida do corpo, você sustenta a caminhada. Quando cuida do espírito, tudo começa a se alinhar. Eu estou com você nesse processo de reconstrução interna, não como alguém que observa de longe, mas como presença constante. Cada escolha consciente é uma oração silenciosa que eu escuto. Compartilhe esse vídeo se sentir no coração. Pode ser que alguém precise exatamente dessa conversa para começar o próprio cuidado interior. Você não precisa se tornar outra pessoa, precisa apenas se tornar mais inteiro, e eu caminho com você enquanto isso acontece. Agora, eu te convido a descansar. Não o descanso de quem desiste, mas o descanso de quem confia. Há um tipo de cansaço que só se cura quando você solta o controle e permite que eu conduza o que você não consegue mais carregar sozinho. Há coisas que você ainda não vê e isso te inquieta. Caminhos que parecem confusos, portas que não se abriram, respostas que não vieram. Mas o fato de você não enxergar não significa que nada esteja acontecendo. Significa apenas que o trabalho está sendo feito fora do seu alcance imediato. Caminhos estão sendo preparados enquanto você aprende a esperar. Ajustes estão sendo feitos enquanto você aprende a confiar. O que parecia atraso era cuidado. O que parecia silêncio era proteção. O que parecia perda era livramento. Você não precisa forçar resultados, não precisa pressionar o tempo, não precisa se comparar com trajetórias alheias. Cada escolhido tem um ritmo, um processo, uma forma única de amadurecer. Eu não atraso propósitos, eu preparo estruturas. Você já tentou carregar o futuro com as próprias mãos e sentiu o peso esmagar. Eu nunca te pedi isso, eu te pedi entrega. Quando você entrega, eu sustento. Quando você confia, eu conduzo. Descansar em mim não é passividade, é alinhamento. É continuar caminhando sem ansiedade. É agir sem desespero. É escolher sem medo constante de errar. Eu ajusto os passos de quem caminha com sinceridade. Você não está sendo esquecido, está sendo guardado. Enquanto você se preocupa com o quando, eu cuido do como. Enquanto você olha para fora, eu trabalho por dentro. Enquanto você teme cair, eu seguro sua mão. Há escolhas que você ainda fará, mas não agora. Há portas que você ainda atravessará, mas não hoje. Tudo tem seu tempo interno, e esse tempo respeita sua capacidade de sustentar o que virá. Confie quando acorda e não entende. Confie quando se questiona. Confie no silêncio. Confie quando parece que nada mudou. Minha presença não depende da sua percepção constante. Você não precisa vigiar tudo. Há coisas que só se resolvem quando você descansa. Há respostas que só surgem quando a mente silencia. Há curas que só acontecem quando você para de lutar contra o processo. Eu estou segurando sua mão nos momentos em que você sente medo de seguir. Estou contigo quando você dá passos inseguros. Estou contigo quando você precisa parar. Estou contigo quando tudo parece incerto. Nada do que você viveu foi desperdiçado. Cada dor te ensinou algo. Cada queda te tornou mais consciente. Cada espera refinou seu coração. Você está mais preparado do que imagina. Não tenha pressa em chegar. Aprenda a permanecer. Permanecer comigo muda tudo. Permanecer te fortalece. Permanecer te ensina a ouvir minha voz acima do ruído. Você não será frustrado por confiar em mim. Pode haver ajustes, mudanças, redirecionamentos, mas não abandono. Eu não retiro minha mão no meio do caminho.
Respire fundo agora. Sinta esse descanso entrando, não como fuga, mas como confiança ativa. Você não precisa ter todas as respostas hoje. Precisa apenas continuar comigo. Eu sigo te conduzindo. E enquanto eu conduzo, você aprende que segurança não está no controle, mas na entrega. Meu filho, minha filha, chegamos a um ponto de silêncio cheio de sentido. Tudo o que foi dito até aqui não foi para te confundir, mas para te alinhar. Não foi para te afastar de nada, mas para te aproximar de quem você realmente é em mim. Você não precisa sair deste momento com decisões bruscas. Precisa sair com consciência. A consciência de que eu caminho com você. De que eu não te exijo pressa. De que eu não te perco de vista quando você se perde de si mesmo. Os escolhidos não frequentam qualquer igreja porque aprendem, com o tempo, a reconhecer onde minha presença gera fruto e onde apenas consome energia. Eles aprendem a cuidar do interior antes de buscar validação exterior. E você está aprendendo isso agora. Há outras conversas como essa neste canal, conversas que não pressionam, não acusam, não impõem. Conversas que te ajudam a ouvir a si mesmo, porque quando você se escuta com verdade, você me escuta também. Permaneça comigo, volte sempre que sentir necessidade. Eu reafirmo agora o meu amor por você. Um amor que não oscila conforme seu desempenho. Um amor que não se retira quando você falha. Um amor que educa, sustenta e acompanha. Você nunca esteve só, nem nos momentos em que achou que estava, nem nos dias em que se sentiu deslocado, nem nas noites em que questionou tudo. Eu estava ali, silencioso, mas presente. Leve essa mensagem para a sua vida prática. Observe onde você tem colocado sua energia, onde sua fé tem sido alimentada, onde sua alma respira. Crescer espiritualmente é um compromisso diário com a verdade interior. Continue buscando sua evolução. Continue se permitindo aprender. Continue se alinhando. Cada passo consciente muda não só você, mas tudo ao seu redor. Se essa conversa tocou você, permaneça comigo neste canal. Ao continuar assistindo, você não apenas se fortalece, mas ajuda outras pessoas que também estão em busca de sentido, cuidado e clareza espiritual. Agora, antes de encerrar, eu quero orar com você, não como um ritual, mas como um encontro. Receba essa oração com o coração aberto. Pai amado, Deus da vida, da consciência e do amor que sustenta todas as coisas, aqui está o teu filho, a tua filha. Tu conheces cada detalhe dessa vida, cada pensamento silencioso, cada emoção que não encontrou palavras. Nada está escondido de ti e ainda assim tu olhas com misericórdia. Neste momento, eu te peço que toques o coração que escuta essa oração, que toda confusão interna comece a se organizar em silêncio. Que todo cansaço profundo encontre descanso em tua presença. Que toda culpa que não vem de ti seja dissolvida pela verdade do teu amor. Ensina esse coração a reconhecer os teus sinais sem medo, a discernir sem dureza, a escolher sem ansiedade. Que ele aprenda a ouvir a própria consciência como um espaço sagrado onde tu habitas. Cura, Pai, as feridas causadas por palavras duras, por ambientes que machucaram, por expectativas irreais. Cura a fé cansada. Cura a esperança ferida. Cura a sensação de não pertencimento que pesa na alma. Dá clareza aos pensamentos, serenidade às emoções, equilíbrio ao corpo e luz ao espírito. Que essa pessoa aprenda a cuidar de si como quem cuida de um templo vivo, respeitando limites, acolhendo processos, honrando o tempo. Que ela aprenda a caminhar sem pressa, mas com direção, a confiar mesmo quando não entende, a descansar mesmo quando ainda não vê resultados.
Que ela saiba que caminhos estão sendo preparados, mesmo quando parecem invisíveis. Fortalece a coragem de dizer não ao que fere e sim ao que constrói. Dá sabedoria para reconhecer onde há verdade, amor e crescimento. Afasta influências que confundem, pressionam ou adoecem. Que cada escolha futura seja guiada por consciência, não por medo. Que cada passo seja sustentado por confiança, não por desespero. Que cada silêncio seja vivido como encontro, não como abandono. Pai, envolve essa vida com a tua presença quando ela acordar, quando se questionar, quando estiver no silêncio, quando sentir alegria, quando sentir medo, que ela se lembre, em todos os momentos, que tu estás com ela. Ensina o valor da reforma interior diária, da paciência consigo mesmo, do perdão, da responsabilidade espiritual. Que ela compreenda que crescer é um processo contínuo, feito de pequenas escolhas conscientes. Que essa pessoa encontre paz ao alinhar pensamento, sentimento e ação. Que encontre força na humildade. Que encontre sentido no servir. Que encontre descanso na entrega. E quando a dúvida voltar, lembra esse coração de tudo o que foi vivido aqui. Lembra que tu falas de forma suave. Lembra que tu não abandonas os teus escolhidos. Lembra que o amor sempre permanece. Eu te agradeço por essa vida, por esse encontro, por essa conversa silenciosa que transforma. Que a luz siga com ela, que a paz se estabeleça, que a confiança cresça e que assim seja, hoje e sempre. Amém.